Olá, boa tarde para você que está na sintonia da Rádio Catedral, a sintonia da felicidade. Sou eu, Fátima Lima, começando neste domingo, primeiro domingo do mês de outubro, mais um programa Encontro com as Paróquias. Para mim é sempre uma alegria muito grande receber aqui os sacerdotes, o clero, né, contando um pouquinho da sua experiência, da sua vocação, um modo muito particular este ano que nós estamos tratando sobre as vocações sacerdotais. Também um pouco da sua história, da paróquia, enfim, daquilo que o sacerdote realiza no seu dia a dia. E eu estou muito feliz porque hoje estou com uma pessoa que eu admiro muito, está aqui comigo, Dom Antônio Augusto Duarte. Ele é bispo auxiliar do Rio de Janeiro, filho de Roberto Dias Duarte e Irma Ada. Isso mesmo, Duarte. Ele é doutor em teologia, médico pediatra, escritor e, como eu disse, não é bispo também referencial pela pastoral familiar, também da Associação dos Médicos Católicos e tantas outras atribuições que Dom Antônio faz e que nós vamos poder conhecê-lo um pouquinho mais aqui nesse programa tão especial, falando sobre as paróquias. Por que não trazer também aqui os nossos bispos para poder contar também um pouco do seu trabalho dentro da Arquidiocese do Rio de Janeiro e, mais que isso, também conhecer um pouquinho da sua vocação. Seja muito bem-vindo, Dom Antônio, sua bênção. É uma alegria muito grande, viu? Deus abençoe, Fátima. Uma alegria também estar aqui nesse programa Encontro com as Paróquias, né, que sairá nesse primeiro domingo de outubro. E sempre é bom a gente conhecer a vida do nosso clero do Rio de Janeiro. São pessoas muito heróicas, pessoas que se dedicam mesmo ao povo de Deus, pessoas que não medem esforços para estarem ali na frente de batalha de tantas e tantas realidades que o nosso povo carioca enfrenta. Então, esse programa tem uma grande importância para que se difunda pela nossa arquidiocese e outros lugares onde a Rádio Catedral chega essa vida, o trabalho e a personalidade de cada padre da nossa arquidiocese. Lógico, hoje sempre bispo, eu não tenho uma paróquia concretamente, mas sou responsável por todas as paróquias do Vicariato Sul e a gente vai vendo que realmente a vida da igreja é uma vida capilar, ela se toca, se sente na vida paroquial. Uhum. Então, como o Dom Antônio já trouxe aqui para a gente, ele é o bispo referencial do Vicariato Sul, mas deixa eu ler também mais um pouquinho aqui das atribuições, né, de Dom Antônio. Como eu disse no início do programa, nasceu em Santo André, São Paulo, em 7 de novembro de 1948, médico, pediatra, cursou a Faculdade de Filosofia na Prelazia da Opus Dei e também fez a Faculdade de Teologia. Possui ainda os cursos de pós-graduação em Medicina pela Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo e é doutor em Teologia Moral pela Universidade na Espanha. Foi ordenado presbítero no dia 15 de agosto de 1978, na Espanha também, não é, Dom? E em 12 de janeiro de 2005 foi designado como bispo auxiliar de São Sebastião do Rio de Janeiro pelo Papa São João Paulo II, tendo recebido a ordenação episcopal em 12 de março do mesmo ano, na cidade do Rio de Janeiro. Desempenha, desde então, o serviço de bispo auxiliar da referida arquidiocese. Antes do episcopado, Dom Antônio foi assistente do Centro de Estudos de Extensão Universitária em São Paulo, capelão do Centro Cultural Lagoa, no Rio de Janeiro, capelão do Centro Cultural Feminino Itaporã, professor de moral sexual e moral médica no Instituto Superior de Teologia da Arquidiocese do Rio, é o vigário secretário da delegação da Opus Dei, também aqui no Rio de Janeiro, como bispo auxiliar e animador do Vicariato Sul, também é o bispo referencial pela Pastoral Familiar, Associação dos Médicos Católicos, reitor do Santuário de Nossa Senhora de Fátima no Recreio, e também bispo referencial no grupo plural dos psicólogos e grupo de enfermagem católica. É muito trabalho, né, Dom? Muita atividade, né? Isso é bom, né? Porque assim a gente tem muitas oportunidades para servir nas diversas
realidades que o bispo se encontra. Então é bom a gente ter muito trabalho. Bom, como a gente leu aqui, o senhor é de São Paulo, de Santo André. Queria que o senhor pudesse dizer como que o senhor, lá em Santo André, descobriu a sua vocação. Olha, minha vocação, posso dizer que foi descoberta primeiro na família. Meus pais sempre educaram meus irmãos e a mim um sentido cristão da vida. Isto é, o que nós devemos pensar não só em nós mesmos, nos nossos projetos pessoais que faríamos para o futuro, quando crianças e adolescentes, mas pensar muito nos outros, né? Porque a minha mãe, por exemplo, que todo sábado à tarde, ela trabalhava com os vicentinos, então ela ia lá preparar as bolsas, as roupas, tudo para depois distribuir para as pessoas pobres. Então não era só uma educação teórica, né? Era educação com a própria vida, né? Não é que me despertou uma vocação para o sacerdócio na infância, na adolescência, mas sim para a medicina. Ah, sim, já estudando? Já como criança e como adolescente, esse exemplo de vida, que tem muita inspiração no Evangelho, né? Que isso veio para servir, não para ser servido, levou a tomar essa decisão. Então, eu quero fazer medicina para poder estar a serviço das pessoas numa área assim tão necessária, não só da saúde física, mas todo o contexto até de saúde social, saúde pública, né? E como já me preparando para a Faculdade de Medicina, eu conheci o Opus Dei, né, que é uma instituição dentro da Igreja Católica que faz com que o cristão veja a sua vida não apenas como um cumprimento de deveres, mas como um projeto de Deus. O projeto de Deus é o projeto da santidade, né, que inclui, logicamente, não só a própria relação com Deus na sua oração, na sua vida sacramental, mas também a preocupação pelo próximo, especialmente como eu ia fazer medicina, eu falei, ótimo, isso se encaixa perfeitamente com o meu projeto de vida, né? Ser cristão na minha vida profissional, no sentido que eu queria dar de cuidar da pessoa na sua individualidade e na sua vida social. Então, eu falei, é isso que eu quero para a minha vida. E conhecendo o Espírito do Opus Dei, que promove justamente a santificação através do trabalho de cada dia e dos seus deveres profissionais, sociais, familiares, então essa espiritualidade me atrai, né? E não só me atraía como viver uma espiritualidade, mas também me atraía como um compromisso de difundir essa espiritualidade pelo mundo, né? Então eu decidi já com 19 anos entregar minha vida a Deus através do Opus Dei, vivendo esse ideal para mim e difundindo esse ideal da busca de Deus, encontro com Cristo na vida profissional e na vida familiar e social. Eu já vivia isso na faculdade, né? Com meus amigos, com todas as atividades que nós desenvolvemos, não só acadêmicas, também esportivas, as atividades próprias dos estudantes, né? Então, isso aqui é o cristianismo na vida, né? Então, quando o senhor entrou na Opus Dei, não parou a faculdade para continuar o caminho? Não, porque era justamente a espiritualidade do Opus Dei, e as pessoas que se comprometem a viver essa espiritualidade de uma forma vocacional, né, tem como meta justamente não sair do seu próprio ambiente. Não é que o ambiente seja apenas o cenário, não, o ambiente é a matéria-prima, aquilo que te leva ao encontro com Deus e levar as pessoas ao encontro com Deus. Então, isso eu já vivia no dia a dia, seja como estudando, preparando para a faculdade, nos anos 6 anos da faculdade de medicina, né, que eu fiz lá em São Paulo, na USP. E essa vida com um sentido vocacional foi aprofundando na formação, no conhecimento mais profundo de o que é ser um homem de Deus, né? E eu percebi que também Deus podia dispor da minha vida da forma que Ele quisesse. Ele quis que eu não abandonasse a medicina, mas, dentro do Opus Dei, através do sacerdócio, servisse as pessoas que também procuram a Deus no meio da sua vida cotidiana. Então, eu me tornei sacerdote em 1978, como
esse ano fez 45 anos que sou sacerdote, e ao mesmo tempo fez 55 anos que sou do Opus Dei, como membro do Opus Dei, que é uma prelazia que geralmente ajuda a gente a viver o que está lá no nosso batismo, chamado Universal Santidade, mas através de um carisma muito específico, né? A santificação da vida comum, aproveitando dessa própria vida comum, né? Não apenas, como repito, um cenário, mas como uma matéria-prima da santificação da nossa relação com Deus. Lógico, tem a vida de oração, a vida sacramentária, mas também a vida profissional é o encontro com Deus. Então, um sacerdote podia formar muitas pessoas nesse sentido. E desde que eu sou sacerdote, em 1978, terminei a tese de doutorado lá na Universidade de Navarra, na Espanha, e quando voltei para o Brasil, já vim aqui para o Rio de Janeiro. Na ocasião, um sacerdote que havia aqui no Rio de Janeiro fazendo esse trabalho do Opus Dei, de formação, de pregação do retiro, de direção espiritual, era Dom Rafael, que também foi bispo auxiliar aqui do Rio de Janeiro. Depois foi bispo na Friburgo, já emérito. Os seus restos mortais agora estão lá no seminário que ele mesmo construiu lá em Friburgo. Então eu vim para ajudá-lo. E foi muito bom, porque quando eu era estudante de medicina, ele era o meu diretor espiritual. Então, depois que eu me ordenei sacerdote, eu vim aprender a ser sacerdote com ele, com a experiência que ele já tinha, né? Como tanto na pregação, como na direção espiritual, como na promoção de leigos para assumir o seu compromisso batismal no meio do mundo, né? E fui durante muitos anos, 27 anos, como capelão de residência de estudantes aqui no Rio de Janeiro, tanto na parte feminina, residência feminina, como na parte masculina. E isso foi muito bom, porque eu vivia com os estudantes, comia com os estudantes, participava de toda uma vida de uma residência de estudantes, né? E, ao mesmo tempo, me colocava à disposição para orientar espiritualmente, tirar dúvidas, pregar retiros. Né? Foram 27 anos muito bons. E desde 2005, você mencionou, né? Portanto, esse ano já são 18 anos que sou bispo auxiliar aqui do Rio de Janeiro. Não deixei de ser do Opus Dei, mas tive que deixar de estar em muitas das atividades que eu realizava como sacerdote pela dedicação plena que cabe à nossa arquidiocese, né? Então, aqui eu sou bispo auxiliar, responsável pelo Vicariato Sul, e já desempenhei papéis dentro das pastorais, né? Agora estou só no pastoral familiar, mas estive na saúde, já estive com a juventude, estive na organização da Jornada Mundial da Juventude. Então, isso enriqueceu muito a minha vida, a minha vocação sacerdotal. Acho que cresceu exponencialmente com o meu episcopado. Eu não só continuei vivendo o que eu já vivia, né, para ser santo no meu trabalho, que agora é o ser bispo, né, mas conheci muitas realidades da igreja. A gente tem uma visão tão ampla, tão profunda da igreja, que a gente fica admirado. A igreja realmente é uma mãe que é muito rica, né, nas suas diversas situações, e também os diversos desafios que ela enfrenta. Então, esses 18 anos, acho que eu, como sacerdote, como pessoa humana, eu cresci exponencialmente. E isso sem perder o meu projeto de vida e tampouco o meu projeto de medicina, porque eu continuo estudando medicina. Continuo estudando medicina para poder, através dos conhecimentos que me apaixonam, né, com relação à ciência médica, também servir melhor a igreja, todo o grande campo da vida, da transmissão da vida, do desenvolvimento da vida, do final da vida, conhecimentos na área das diversas patologias que podem afetar a vida moral, a vida espiritual das pessoas. Então, Deus é tão maravilhoso que, quando Ele nos pede uma coisa, Ele não retira isso, mas redimensiona. Então, na prática, sim, né? Deixei de ter o meu consultório, trabalhar no hospital, isso era óbvio, porque como sacerdote e bispo, a nossa dedicação é plena à nossa pastoral. O senhor chegou até consultório? Não. Eu trabalhava, já estive trabalhando em algumas clínicas, mas depois já fui para Roma terminar meus estudos teológicos, me ordenei, já quando eu voltei para o Brasil, porque, como eu falei, nessas residências de estudantes, que era
24 horas por dia dedicado à vida daquelas residências, né? Então, Antônio, o senhor nunca teve assim, uma crise no sentido de será que eu tenho uma vocação para o sacerdócio, para o matrimônio? O senhor nunca viveu essas interlocuções interiores, vamos dizer assim, né? Não, porque quando jovem, logicamente, pelo exemplo dos meus pais, eu vi o que era a maravilha da vocação matrimonial, né? Que ia me casar, logicamente, né? Então, o sacerdócio não foi algo que veio contra um desejo de servir, como eu disse antes, mas me propôs uma outra família, né? Uma família muito especial e muito numerosa, que é a igreja, né? Sim. Então, logicamente, o ideal de construir uma família não foi destruído por Deus, foi amplificado. Eu me enriqueci muito como pessoa, como sacerdote, através da vocação sacerdotal e agora no episcopado, né? Mas, logicamente, todo jovem quer se casar, quer ter uma esposa, quer ter filhos, quer realizar-se na sua profissão. Mas, repito, Deus, quando pede, não tira nada. Ele apenas ressignifica, redimensiona. E o que eu queria construir uma família, ele me deu uma família numerosa. Primeiro, o Opus Dei, que é a minha família espiritual, sem deixar de lado da minha família natural, que eu presto muito meus irmãos, meus pais já faleceram, mas somos muito unidos, né, como família. Mas a família que Deus me deu, o Opus Dei, a família da Arquidiocese do Rio de Janeiro, uma família que eu nem imaginava que fosse assim tão grande, tão rica, tão desafiadora, mas ao mesmo tempo tão maravilhosa. Então, não houve conflito porque meu projeto família se realizou. Sim. E hoje o senhor é o bispo referencial, né, para a pastoral familiar, né, e faz um trabalho belíssimo aqui com as famílias do Rio de Janeiro. Não tem quem não ame o senhor, né, e faz esse trabalho belíssimo. Isso é bom aqui. As pessoas pensarem, né, que a vocação, quando Deus entra na nossa vida para nos mostrar a nossa vocação, né, nunca ele tira nada, nunca nos faz perder nada. Ele pede uma entrega que torna os nossos projetos pessoais muito mais profundos, muito mais amplos, e coisas que nós jamais havíamos imaginado. Eu gosto muito disso, aprendi agora com a Jornada Mundial da Juventude, que eu não fui, mas colhi muitos testemunhos, né? Você foi, já teve lá muito mais a presença, a jornada influenciando os jovens, né? Uma moça que foi de Brasília, aqui foi para a Jornada Mundial e ela tem um texto muito bonito, mas que ficou gravado bem a última frase que ela disse. Ela perguntava assim para as pessoas: aqui em Portugal eu aprendi qual é o sobrenome de Deus. O sobrenome de Deus é surpresa. Sim. Coisa que eu jamais imaginava viver, Deus me surpreendeu aqui na Jornada Mundial da Juventude. Esse é o nosso Deus. É o Deus da surpresa. Então, quando se fala de vocação, a gente tem que falar das surpresas de Deus, não da complicação de Deus. Porque as pessoas pensam que Deus dá uma vocação, ou quando quer determinado trabalho pastoral, aquilo vai complicar a nossa vida. Na verdade, não. Aquilo vai simplificar a nossa vida, porque Deus, com a sua surpresa, não só aumenta o horizonte da nossa vida, amplifica os nossos projetos pessoais, mas traz grandes novidades para a nossa vida. Por isso eu agradeço muito a Deus a vocação ao sacerdócio, a vocação ao Opus Dei como leigo, como médico, e hoje que Deus me levou a pergunta do sacerdócio através do episcopado, né? É um motivo de muita gratidão para mim viver aqui na Arquidiocese do Rio de Janeiro. Já tive com o Dom José, que foi quem me ordenou, agora estou com o Dom Orani, ele está aqui há 14 anos, né? A gente percebe, ao contrário do que dizem, que a igreja está muito viva, a igreja está muito ativa e a igreja tem uma grande influência na vida das pessoas. Amém, isso mesmo. Dom, o senhor fala da sua família, dos seus irmãos. O senhor tem quantos irmãos?
comigo somos 5, né? 3 já estão nos céus, antes de eu conhecê-los, porque minha mãe teve 3 abortos espontâneos antes de nascer minha irmã mais velha. Minha irmã mais velha também já faleceu no ano da Jornada Mundial da Juventude, em 2003, então somos 4 agora. São 4. 4 irmãos, cada um num canto do Brasil. Eu aqui no Rio de Janeiro, outro meu irmão em Campos, aqui no estado do Rio, outro meu irmão em São Paulo e outro meu irmão em Mariana. Então nós somos divididos em 4 pontos distantes, né? Mas somos muito unidos, como falei. Mamãe nos deu mamãe e papai nos deram essa percepção de que o mais valioso na família é a união que o amor fraterno traz consigo, né? E a distância não diminui esse amor, mas aumenta mais. E o senhor falava, né, que recordava da mãe do senhor ajudando na igreja. O senhor acredita que o exemplo familiar também contribuiu muito para que o senhor discernisse a sua vocação ao sacerdócio? Com toda certeza, né? Como eu falei, ao ver mamãe e também papai, pelo modo dele ser através do seu trabalho, né? Servindo, se dedicando às pessoas, levando as coisas com muita seriedade, com muita honestidade. Isso a família influencia muito na formação das crianças e dos jovens. Então foi desenvolvendo esse sentido hoje se diz, de missão, né? Eu posso falar de serviço, de estar à disposição das pessoas, o que elas precisarem, estar atento é uma influência marcante. A família eu costumo dizer, não apenas o berço da vida, não apenas a escola das virtudes, mas é uma grande promotora de vocações, né? E também no ano vocacional, e eu tenho lembrado muito isso aos agentes pastoral familiar, que além de todas as atividades, não esqueçamos de colocar nos pais essa consciência de que os filhos recebem a vocação de Deus, mas quem os prepara para responder a Deus são os pais, através da educação que eles dão aos seus filhos. Então nós estamos sempre marcados por um selo na testa, que Deus já tem desde toda a eternidade um papel, uma missão, uma vocação para cada um de nós. Mas, como contou com nossos pais para nos darmos a vida, também contou com nossos pais para nos darmos a vocação dentro da nossa vida. Então, a família é importantíssima nesse papel de despertar e educar seus filhos, despertar seus filhos para o projeto de Deus. Os nossos projetos pessoais são importantes, mas o projeto de Deus os amplia, os enriquece muito mais. Então, cabe à família educar os filhos para ter essa consciência de que há um projeto de Deus para cada um de nós e que precisamos estar preparados para esse projeto, né? Que é a vocação. Para quem nos ouve, para quem nos acompanha pelo YouTube, Dom Antônio ele tem um carisma assim, todo particular, né, de acompanhamento, aconselhamento, formativo, né? Então ele também é essa referência dentro da nossa arquidiocese, através dos encontros formativos, encontro com os jovens, com as famílias, né? E também, a partir daí, surgiu 2 experiências, né? Que Dom Antônio agora escreveu 2 livros, né? Já está no forno o terceiro, né, Dom? Sim. O primeiro livro, Chamados à Maturidade, né? Formar o homem para formar o santo, e também o segundo, A Excelência do Amor, um caminho para uma identidade. São 2 livros que nasceram de uma experiência também formativa. Sim, foram. Eu costumo dizer que eu não escrevi, eu transcrevi. Parece igual, mas não é. Foram atividades formativas, como você mencionou, que tive a oportunidade de dar essa formação aos membros da comunidade Sementes do Verbo, que aqui é uma comunidade muito voltada também para a formação, para os jovens, para o discernimento vocacional. E foram várias palestras sobre maturidade, né, na vida. E isso foi gravado, tanto do áudio como do vídeo, e transcreveram para formato de livro. E eu fiz a revisão final para ver o que era adequado a uma linguagem falada e outra para a linguagem escrita. Então, eu transcrevi junto com uma pessoa que trabalhou
da Comunidade do Verbo, né? E foi editado pelo primeiro livro, é sobre a maturidade, nos fala do protagonismo que cada um de nós tem na vida, que é a nossa vocação, e que para isso temos que estar maduros, né? Humanamente, através das qualidades e virtudes humanas, intelectualmente, afetivamente e espiritualmente, né? E o outro livro surgiu de uma formação dada para casais, falando sobre o amor matrimonial. Foi assim, o título ficou como a excelência do amor, né? Também para uma identidade sexual madura, onde eu falava do amor conjugal como uma forma de refletimento do amor de Deus pela humanidade e o amor de Cristo pela Igreja. Se fala muito no Evangelho, Jesus usou essa imagem várias vezes do banquete nupcial, para falar da relação dele com a humanidade, da relação de Cristo com a Igreja. Ele usa o matrimônio como um exemplo. O amor entre o homem e a mulher, né? É o que reflete melhor o amor de Deus pela humanidade e, para nós batizados, o amor de Cristo pela Igreja, que ele chama a sua esposa, né? Então, eu falei sobre a sexualidade humana, a masculinidade e a feminilidade, como é que o homem e a mulher se complementam, e toda a educação para a castidade e a educação dos filhos também nessa mesma virtude, preparando-os para viver o amor com maiúscula, né? Seja no sacerdócio, na vida religiosa, ou o que é mais a maioria das vezes na vocação matrimonial. Então, eu terminei com um capítulo que hoje é necessário as pessoas terem ideias claras sobre a gênese cultural e histórica da ideologia de gênero, que é o último capítulo desse livro, Amor, A Excelência do Amor. E eu vejo que são 2 livros que têm ajudado muitas pessoas que leram, estudaram, muitas estão utilizando, às vezes, até para pregar retiros, né? Mas está sendo muito bom. E dá um terceiro, que também foram palestras que eu tenho que agora já está sendo digitado, eu tenho que fazer a transcrição para ver essa adaptação, que é sobre a vocação, que estamos tratando hoje, sobre o nosso destino, que é a eternidade, mas passando por um momento que todos nós temos certeza que passaremos, que é a morte, né? Então, o sentido cristão da morte também é o livro vai ser 3 temas condensados num só livro. Olha, gente, eu já li esses 2 aqui que eu falei para vocês, são maravilhosos, vale muito a pena, uma linguagem fácil, né, de fácil compreensão, vale muito a pena mesmo você poder aí adquirir, né, e fazer também, colocar em prática, que esse é o intuito, né, não, que as pessoas possam viver isso no seu dia a dia e deixar a sua vida conhecer melhor. É importante a gente se conhecer, o senhor fala isso na maturidade, né, no livro da maturidade, esse eu interior que precisa ser cuidado, né, e fazer com que isso também alcance os outros que estão ao nosso redor. Né? Com certeza, porque a vida não é fácil. Exato. Para viver, nós não podemos viver de uma maneira frouxa. A gente tem que ser pessoas firmes, seguras, e isso exige de nós um grande investimento, investir na nossa maturidade, que nos sustenta na vida. Não são apenas elementos necessários, mas é o essencial, né? E o essencial é ser maduros, especialmente quando a nossa maturidade não só afetiva, intelectual, humana, mas nossa maturidade na fé. Isso, para a nossa relação com Deus, temos que ser muito, muito maduros para poder não só ver a vocação que Deus pensou para nós desde toda a eternidade, mas para poder vivê-la do modo que corresponde às expectativas de Deus. Né? E a gente já está na espera do terceiro. Né? Tá, tem que sair logo. Vamos ver se a editora já acelera a digitação dos vídeos e dos áudios. Né? E a gente não pode também deixar de dizer aqui, o nosso tempo já estourou, mas só para aproveitar o senhor aqui rapidinho, né, o senhor é um grande lutador, né, pela causa da vida, né, em todas as suas instâncias, sempre a vida em primeiro lugar. Né? A gente vive uma fase delicada no nosso Brasil e a gente sabe que o senhor assim, está na frente, puxando essa bandeira que é muito importante para toda a igreja, para todos nós, né? Mas a gente tem o senhor como referencial nessa causa. Queria que o senhor pudesse falar um pouquinho
né, sobre isso rapidamente para os nossos ouvintes. De uma forma assim, muito sintética e simples, né? Eu não estudei medicina para matar. Eu estudei medicina para dar vida, para proteger a vida. E enquanto na medicina, lógico que como sacerdote, a minha fé me amplia os meus conhecimentos médicos, mas enquanto na medicina, o fundamento para dizer que a vida é inestimável, a vida é valiosíssima e a vida deve ser defendida. Defendida, né? E senão, dar aos médicos não um instrumento para a vida, mas um instrumento para a morte é degradar a medicina. Eu defendo a vida, primeiro como médico. Não deixo de defender, logicamente, como bispo, como sacerdote, porque sei as razões, porque Deus se fez homem, Deus assumiu a vida humana. Então, esse é o fundamento da fé. Mas a defesa da vida, desde sua concepção, que se dá no corpo materno, e ali já é uma pessoa humana, com um genoma humano, que tem um projeto que é desenvolver-se já, aquele corpinho pequeno, desenvolver-se até ter o seu corpo adulto, tem uma história humana para ser escrita, tem uma missão humana para ser vivida, tem outras pessoas que dependerão dessa vida. Então, é um absurdo a gente, mesmo com razões pseudo-jurídicas ou ideológicas, que são sempre ideológicas, né, querer que aprovar um aborto em qualquer etapa da vida, né? Pode ser primeiro dia, o 12º dia, o 12ª semana, ou outras épocas da vida, né? E assim como no final da vida e ao longo de toda a vida. Então, eu não posso deixar de ser um defensor da vida, primeiro porque as pessoas que me antecederam respeitaram a sua vida para eu poder existir. Depois, pelo meu ideal de vida, minha paixão de vida, que continua sendo a medicina. E além disso, como bispo, a gente tem que ser defensor, né? Como sucessor dos apóstolos, temos que ser defensor daquilo que Deus entregou à igreja para custodiar, proteger, que a pessoa humana, que não é uma vida abstrata, é uma vida concreta. Então, todos nós temos que ser defensores da vida, desde a sua concepção até o seu termo natural, passando por todas as situações. A gente tem que colocar a pessoa acima de tudo e de todos, né? E não podemos deixar nas mãos de algumas pessoas que, sob influência de ideologias que promovem a cultura da morte, que decidam quem não é pessoa e quem é que não deve viver, né? Porque essas pessoas também tiveram outras pessoas na sua árvore genealógica que respeitaram a vida para que isso pudesse existir, né? Então, por isso que eu não posso calar-me quando querem, com argumentos cheios de falácias, dizer que é constitucional matar criança até a 12ª semana, ou em qualquer semana, em qualquer momento da vida intrauterina, porque sempre é a mãe e o filho que estão ali sendo menosprezados como pessoas humanas, porque estão sendo usados em favor de ideologias que não querem que a vida humana seja valiosa como ela é em si mesma, né? Talvez queiram outras coisas, que a vida animal, que também é valioso, que a vida vegetal, que a vida mineral, que a vida econômica, todas as coisas são valiosas, mas numa hierarquia de valores, a vida humana está muitíssimo acima, anos-luz acima dessas outras vidas, né? Perfeito, Dom Antônio. Quero muito agradecer a participação do senhor aqui. Não posso deixar de dizer uma curiosidade para os nossos ouvintes, né, que o senhor foi jogador, né? É outra paixão, né, que foi uma paixão que me ocupou uma grande parte da minha vida, né, no futebol, no vôlei. Eu joguei bastante futebol e vôlei. Vôlei não sabia, não. E eu treinei até no Juvenil do Corinthians, quando estava prestes a entrar na faculdade de medicina, mas depois ao entrar na faculdade, já fiquei na seleção da faculdade, então eu já não precisei mais treinar futebol. E vôlei também. É uma paixão que a gente guarda assim como no coração, né? Hoje eu faço esporte mais limitado pela idade, mas gosto desse Mas mesmo depois de sacerdócio, o senhor continua jogando, continuei jogando e tal. Agora, nas férias eu faço minha caminhada, jogo futebol dentro da medida possível, né, da idade, mas não
são paixões, né? A vida é apaixonante. Se a gente não se apaixona pela vida, né, não tem sentido, né? Então, seja uma paixão por uma profissão, a paixão por Deus, a paixão por esporte, a paixão por servir, a vida é apaixonante. Dom, queria sua bênção para a gente poder encerrar esse programa. Eu quero abençoar a Fátima, que está dirigindo o programa, e a todos os ouvintes da Rádio Catedral, nesse primeiro domingo de outubro, que nos fala de missão. Uma grande missão nossa é ajudar os nossos sacerdotes nas suas paróquias a viverem com paixão, com alegria o serviço que eles prestam, rezando por eles, e abençoo a todos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito obrigada, Dom Antônio, pela sua presença aqui. E a gente volta no próximo domingo com o Encontro com as Paróquias.